Eu vou trazer aqui para vocês, primeiro, como configurar uma tarefa, né? Então, aqui temos os tipos de tarefa. Então, temos tarefa de ligação até o WhatsApp. Então, aqui são as tarefas que são criadas por padrão no CRM de vocês. Mas a gente pode criar aqui também uma tarefa do nosso gosto. Então, vou colocar aqui uma de exemplo. Vou colocar aqui boleto, por exemplo. Vou colocar, vocês vão entender o porquê depois. A gente consegue colocar também aqui o tempo de duração. Vou colocar não definida, salvar. Beleza. Então, nesse módulo aqui, quando uma oportunidade entrar em uma das etapas, automaticamente criar uma tarefa. Então, o que isso quer dizer? A gente está no nosso processo, então tem a etapa MQL, SQL, OP, boleto, ganha. Então, quando ele passar da etapa do funil e entrar na nova etapa, o CRM vai criar uma tarefa para esse vendedor. Quando a gente está falando de cadências de contato, touch points que o time de pré-venda faz durante o dia a dia, a gente já sabe o que precisa ser feito, então por que não automatizar essa tarefa? Então, a gente vai criar um fluxo com vocês aqui, criar uma jornada. Então, clicando em editar, eu entro nesse módulo. Então, aqui tem as etapas do nosso funil padrão, por exemplo. Então, aqui embaixo, a gente tem as etapas do funil. Então, tentativa 1, 2, 3, proposta, boleto, ganho e perdida. Então, eu deixei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Então, aqui já está configurado uma etapa ligação. Então, quando cair na etapa tentativa 1, uma tarefa vai ser criada de forma automática com a ligação. Então, vou editar aqui para vocês. Então, tipo da tarefa, ligação. Horário e data no mesmo dia. Então, a tarefa vai ser criada para o mesmo dia que a oportunidade caiu nessa etapa. Para as 12 horas, duração 5 minutos, descrição. Ligação com o objetivo de marcar reunião. E o responsável, eu posso escolher ou o responsável da oportunidade ou um usuário fixo. Tem duas funcionalidades para cada um. Vou explicar posteriormente para vocês, mas o padrão e o que a gente recomenda é colocar para o responsável da oportunidade. Então, se for eu o responsável, vai ser criado para mim. Se for o Arthur o responsável, vai ser criado para ele. Então, deixa eu salvo aqui. Então, a gente tem aqui configurado para ligação, proposta. Vou criar um aqui do zero, para mostrar para vocês. Vou colocar aqui, por exemplo, um WhatsApp em um dia. Vou colocar 1 hora aqui, 12 horas, descrição, mensagem para confirmar a reunião. Para o responsável da oportunidade, salvar. Então, criei uma tarefa que será criada automaticamente. E vou criar um aqui também de boleto. Então, adicionar uma tarefa. Vou colocar aqui a tarefa boleto, que a gente criou agora há pouco, para a data no mesmo dia. Horário, vou colocar aqui no fim do dia. Descrição, gerar um boleto e faturamento. Ponto. E aqui, um outro ponto que a gente pode utilizar, vamos usar um usuário fixo. Então, vou usar aqui o usuário gestor. Por que isso? Porque o gestor ele pode ter acesso a ferramenta que gera o boleto. Então, sempre que uma oportunidade de cair na etapa boleto, vai ser criado para o usuário gestor executar essa tarefa, e não o responsável pela oportunidade. Então, é o que a gente pode fazer também com essa automação de tarefas. 2 pontos aqui para a gente trabalhar, deixar sempre a automação ativa e deixar ela salva, tá? Então, eu fiz as alterações, vou salvar aqui. Beleza? Então, a gente configurou a nossa jornada de e-mails, de tarefa. Então, vamos aqui para o módulo de oportunidades para fazer um teste. Então, vou aqui em negócios, oportunidades, vou para o nosso funil de vendas. Então, está no formato Kanban. Então, aqui a gente tem o nosso funil teste, né, que a gente costuma fazer demonstração. Vou criar uma tarefa do zero para a gente fazer esse teste. Vou colocar aqui. Teste. A etapa da venda, vou colocar aqui no início. Salvar. Então, criei esse lead. A gente vai entrar aqui na visualização micro, vocês vão poder ver que aqui não tem nenhuma tarefa, porque eu não configurei para a etapa lead gerar uma tarefa. Então, eu vou passar de Kanban em Kanban para a gente visualizar as tarefas sendo criadas. Então, eu passo daqui para cá. Esperar um pouquinho. Você vai ver que tem aqui, ó. Então, foi criada uma tarefa automaticamente. Vou entrar no card para a gente ver o histórico do evento. Então, a gente vai ver aqui, ó.
criado agora mesmo via automação, uma ligação de duração de 5 minutos para as 12 horas, o responsável é o responsável pelo card. Então, serve da mesma forma para passar para tentativa 2, criou mais uma tarefa. Tentativa 3, criou mais uma tarefa, assim sucessivamente. Então, 4, a gente colocou uma tarefa de proposta, boleto, também criou. Então, eu vou entrar aqui, então a gente passou todo o fluxo, desde tentativa 1 até boleto, a gente vai ver aqui todas as tarefas que foram construídas. Então, a gente construiu uma cadência de contato, de ligação, e-mail, boleto, WhatsApp, e quando a gente tem a visualização de toda a oportunidade, tem esse módulo de tarefas que o vendedor pode fazer a gestão das tarefas por aqui.